Shalom a todos, sejam todos bem-vindos ao dia 122, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, um livro compilado pelo senhor Shimon Filkeman e Yitzhak Berkovitz. Este livro aqui, sobre os ensinamentos do Hafetz Haim, o rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen, sobre a nossa fala, sobre a nossa escuta, não ser maledicente. Então é o 122, o dia 122 de não fazermos maledicência, seja com as orelhas e ouvidos, seja com a nossa boca e seja com as nossas atitudes, porque quando nós começamos a treinar, nós entendemos que a nossa vestimenta, não é? A nossa vestimenta, eu diria que até emocional, neste mundo aqui, neste ciclo aqui, é pensamento, fala e ação. Então a maledicência pode começar no pensamento e nós estamos treinando de fora para dentro, mas nós temos, né, com as ações, não ter aquela ação maledicente, não ter aquela fala maledicente, mas não ter aquele pensamento maledicente também. Então nós estamos chegando na parte mais profunda. Se nós aprendermos a não termos as ações e a fala destrutiva, já é uma grandíssima coisa. Esse dia 122 diz respeito a 3 de Shevat, do primeiro ciclo, que começa em Tishrei, e 4 de Av, do segundo ciclo, que começa em Nissan. Você pode começar quando quiser, mas se você quiser começar do começo, começa lá quando for 1 de Tishrei, né? Dá aquele Rosh Hashanah e você começa naquele ano maravilhoso sem maledicência. A máxima do dia é: mesmo numa época de ocultação divina, devemos sempre confiar que Hashem nos atenderá em todas as nossas necessidades. Eu não falei, pode ser que você esteja chegando agora, né? O legal mesmo é começar do começo, né? Por isso que o começo tem o nome de princípio, de início. Mas se você começou hoje, caiu aí de paraquedas no vídeo e não quer perder, quer assistir até o fim, você vai aprender, viu? Se a gente sempre aprende alguma coisa. Esse negócio de não falar mal dos outros, esse negócio de não prejudicar os outros e tal, qualquer coisa que a gente aprenda já é uma grande coisa. Mas eu quero esclarecer que nós estamos na seção 4, as leis do Rehilut, que é aquela calúnia, mas aqui é aquela fofoca mesmo, tá? A falação, que às vezes nem é uma calúnia, pode ser uma verdade, mas não é para falar, tá? Que é o Rehilut. Nós estamos na primeira parte, que são as muitas formas de fofoca, as muitas formas de Rehilut, que é do dia 122, amigos e parentes. Vou até beber uma água antes, porque só pelo título você já percebe que amigos e parentes é complicado, né? Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekon yeh bivaro. Nós temos tantas coisas para aprender com relação à parentaiada, né? E os amigos também. Então, amigos e parentes. Eu vou direto ao texto aqui do Hafetz Haim, depois nós vamos para a parte filosófica e vamos tentar ao máximo trazer para os dias de hoje. É um texto longo, por isso eu não estou me demorando. É razoável supor que as pessoas não gostem daquelas que falam mal dos seus amigos ou parentes. Portanto, dizer a alguém que uma pessoa falou negativamente do seu amigo ou familiar é falar Rehilut. Aqui é assim, ó. Como é que eu vou chegar pra você? Eu sou amiga lá de um parente seu. Amiga que fala mal não é amiga, mas então eu sou conhecida lá de um parente seu. Vou ler essa parte de novo para nós entendermos bem, porque tem 2 tipos de nós entendermos aqui. E eu digo que aquele seu parente falou mal de você. Essa é uma maneira de olhar, mas aqui ele enfatiza aqui, é quando você chega para a pessoa e fala: fulano disse que o seu irmão não vale nada. Cicrano disse, ou eu ouvi dizer que Cicrano falou que a sua mãe não sei o que. Nossa, quando fala de mãe, então não conseguimos nem mensurar aqui o estrago que faz. Porque você não pode chegar e falar uma fofoca, falar mal de alguém, de um parente de alguém para esta pessoa, ou de um amigo, sabe? Fulano é falso, me aprontou, não sei o que, fez tal coisa, não paga suas contas. Falar para alguém sobre o seu melhor amigo, por exemplo.
Nós não temos esse direito. Até porque a pessoa vai ficar numa saia justa do tipo, poxa, é meu amigo, poxa, é meu parente. Às vezes é até verdade, sei lá. Mas como é que eu fico agora se eu sou amigo, se eu sou parente? Eu preciso defender, eu preciso... Como é que fica? Não é? Então vamos ler essa parte de novo. É razoável supor que as pessoas não gostam, tá? Daquelas que falam mal dos seus amigos ou parentes. Então eu não gosto de você que vem pra mim e fala mal dos meus parentes. Tem aquela história que diz assim, que da mãe da gente e dos parentes da gente, só a gente pode falar, aqui nem isso, tá? Aqui nem isso. Portanto, dizer a alguém que uma pessoa falou negativamente do seu amigo ou familiar é falar rehilut. Então ele dá ênfase para isso. Aquele lá falou daquele seu parente. A pessoa não é nem sincera o suficiente para dizer assim, fui eu que estou falando. Não, ela ainda põe outro no meio. Olha, são 4 pessoas envolvidas aqui. Você que está escutando, aquele que falou para você a fofoca, aquele de quem ele falou a fofoca e o próprio da própria pessoa, né, que foi o alvo. Uma aplicação importante desta lei ocorre no caso das crianças. Olha que interessante. Aprendemos que podemos falar do mau comportamento de uma criança falar do mau comportamento de uma criança se nem quem ela fala, nem quem ouve, não desenvolver um mau conceito da criança em consequência do incidente. Quer dizer, nós podemos falar, esse podemos falar é sempre entre aspas, tá? Que nós podemos, mas não devemos nunca. Mas você pode falar, por exemplo, você é um professor, falar do mau comportamento daquela criança, não é? Se você vai falar desse mau comportamento para a mãe, para o pai, para o responsável daquela criança, de uma maneira construtiva. Então ali você tem certeza que aquilo que você está falando e assim aquilo que quando é você o ouvinte não vai interferir no seu próprio conceito, no que você pensa sobre aquela criança. Então o pai e a mãe vão continuar amando. Você, né, de certa forma pode, né? Um caso do professor deve falar do mau comportamento. Vejam como que é melindroso isso, mas você não pode falar mal do comportamento de uma criança para a mãe de uma outra criança, por exemplo, que é coleguinha, sei lá, que ela vai ficar com dentinho, rixa e vai acabar brigando até com a mãe daquela outra criança. Então você não pode falar, porque esta mãe, eu tô colocando a mãe no meio, tá? Ela pode chegar para a sua própria criança e dizer, olha, fulano lá não é para você andar junto. Né? Às vezes umas crianças de 6, 5 anos, pelo amor de Deus, a gente vai fazer essa peneira, esse filtro nas amizades um pouco mais tarde. Nesse momento todo mundo tem chance, né? A alma não está nem muito estabelecida, a mente não está muito alojada ali ainda, nós não podemos fazer isso. Tá? Bom, como a Torá considera as crianças culpadas pelas suas ações somente num sentido limitado, o seu mau comportamento é considerado vergonhoso somente se as pessoas o consideram como tal. Porém, é comum que um pai ou avô fique zangado com alguém que conta aos outros que o seu filho ou neto se portou mal. Assim, informar um pai ou avô que alguém falou do mau comportamento do seu filho é falar rehilut. Quem aí gosta que alguém venha e diga que falaram mal lá do seu neto, que falaram mal lá da sua criança, lá do seu filho? Como sempre, ai meu Deus, como sempre eu tenho exemplos particulares, exemplos físicos, exemplos verídicos e tristes. Então houve um caso muito antigamente, não é? Eu não tenho 20 anos, eu tenho 20 e poucos. É um caso muito difícil. Eu vou contar ele com algumas diferenças aqui, não é? Mas as pessoas, algumas até já morreram e outras eu não tenho contato. Nós estávamos, quando eu era criança, nós estávamos num cursinho de dança, de balé, né? Eu fui bailarina quando era bem novinha. E nós estávamos lá no curso de balé e tudo mais. Todo mundo era amiguinha, todo mundo se dava muito bem ali. Nós tínhamos 6 anos de idade, 6 anos. E nós fazíamos esse balé numa escola onde tinha um parapeito do lado de fora, assim, da salinha, né,
da dança, onde nós ficávamos todas sentadas assim quando terminava a aula ou antes de começar, né, todas ali vestidas de tutu, sapatilha e tal. E nós ficávamos ali brincando, conversando, amigas de 6 anos, pelo amor de Deus. Então, falei Deus 2 vezes, desculpe Senhor, parece que é uma coisa em vão, mas não foi em vão aqui não. Porque de repente, num dia desses, uma mãe chegou para buscar uma das alunas e começou a discutir com outra mãe que veio buscar a outra aluna. De repente, elas se engraufinharam, assim que fala, né? Elas se agarraram, elas se puxaram os cabelos, bem típico mesmo. Elas rolaram no chão, elas se esbofetearam, elas brigaram de verdade. Elas eram conhecidas, elas eram amigas, tanto mães, tá, quanto as crianças. E começaram a brigar e se rolar no chão, e tanto as filhas quanto nós ficamos ali assistindo. Aquilo foi um horror. Se você é um adolescente, talvez, né, aqueles adolescentes um pouco mal educados, vão olhar e vão ficar ali torcendo quem é que vence aquela briga, aquela guerra. Mas criança pequena, 6 anos de idade, nós ficamos apavoradas. Aquilo foi ruim. Foi muito ruim realmente ver as mães brigando. Nós descobrimos no outro dia que uma terceira mulher tinha falado para uma daquelas ali que a outra tinha dito que a sua filha tinha agredido a filha dela. Olha, é tão confuso isso que, enfim, alguém fofocou, que outra fofocou, que outra falou, fez um rirrilute ali da sua criança contra outra criança. As crianças brigam, as crianças discutem, as crianças fazem essas coisas. Talvez vão para casa, uma delas, e falou para a mãe, olha, fulana lá me tratou mal, não sei o que, brigamos. Não é? Aí vem aquela mãe que escutou a fofoca e fala para outra, que fala para outra, que fala para outra, e uma que não tinha nada que ver com isso, que ficou sabendo, faz a fofoca, faz a intriga as duas. Nós descobrimos depois que dizem as más línguas que uma delas uma das mães teria beliscado, teria dado um peteleco, eu não sei, numa das crianças, o que não se pode fazer de jeito nenhum. Mas até hoje, isso já passaram, e nem quero dizer quantos anos, porque se passaram muitos anos, tanto é que tem gente morta já dessa história. Passaram-se muitos anos. E você vê assim, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas toda aquela erupção que aconteceu, né, aquele vulcão que voltou a ativa ali, foi por conta de uma fofoca totalmente inútil para algo que é bom e totalmente útil para justamente intriga, para justamente a guerra, para a briga, para aquilo que a gente vê, por desacordo, para desarmonia, para inimizade e para o ódio, que às vezes acaba sendo gratuito. Tava cheio de razão ali, mas não era. Essa é uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, porque comigo me acontece tanta coisa, me acontece muita coisa, eu sempre tenho muito exemplo para trazer. Isso ficou marcado na minha vida durante muitos anos, tanto é que eu lembro da história até hoje. Eu enxergo nós sentadas ali, sapatilhas e redinha na cabeça, eu de óculos, redinha na cabeça lá para nossa dancinha e para nossa aula, e aquelas mães adultas que deviam ser o nosso exemplo, que deviam ser a nossa segurança, o nosso porto seguro, se engraufinhando. Então, e quando tudo isso termina, as crianças ficaram de bem. E agora eu vou contar outra história que eu nem precisava ter exposto uma história verídica, embora eu tenha modificado aqui, não dado nome e tal, uma história de um desenho animado. Eu não sei aí quem é que me assiste, nem que idade tem, mas existe um desenho que você pode buscar no Boomerang, sei lá, em algum lugar aí, que é da Hanna-Barbera, que era o Zé Buscapé. O Zé Buscapé, então, quem conhece o Zé Buscapé, por favor, comente aí embaixo, eu conheço o Zé Buscapé. O Zé Buscapé é aquele cara que mora num sítio, assim, mora pra fora, que usa um chapelão bem grande, está sempre com uma bazuca, né? Não sei se é um bacamarte, uma espingarda daquelas, e ele é muito vagabundo, ele é muito preguiçoso, ele está sempre jogado ali, sei lá. E tem o seu vizinho, que eles estão sempre brigando, e 2 crianças,
não é? E duas crianças, cada um tem um filhinho. Como é que é o nome dele, seu José Buscapé? É o Chapeuzinho. O filho é o Chapeuzinho, o outro eu não sei quem é que é, como é que é o nome do outro. Então, e nesse desenho tem aquela mulher que fala assim, vocês vão reconhecer agora. Ela fala assim: ó, Zé, vai buscar um peixe gato pro jantar, Zé. É esse, sabe? E o Zé Buscapé é aquele que você não entende nada que ele fala. Porque ele diz assim: ó, mulher, você não pode incomodar. Ele fala assim. O chumbinho, o Chapeuzinho, ele é travesso, o vizinho também. E esse vizinho do Zé Buscapé, a criança, começa a maltratar ali o Chapeuzinho, incomodar o Chapeuzinho. E falar assim pro Chapeuzinho: o seu pai é bicha. Ai, meu Deus do céu, olha o tipo de coisa, o que tem que ver, né? Essa coisa antigamente não tinha esse negócio de gênero, não tinha essa briga se é gay, se não é gay, tanto faz o que você é, o que você deixa de ser, é gente. Então tá na parelha, como diz. É ser humano? Então tá tranquilo. Mas chamar de bicha, olha só, bicha é fila, né? Mas tinha essa conotação, essa pejorativa. O seu pai é menininha, seu pai é menininha, sabe? E ele ficava incomodando. O Chapeuzinho ia lá e batia nele. Começou isso até que o vizinho do Zé Buscapé chegou pro Zé Buscapé e disse assim: olha aqui, Zé, se o Chapeuzinho, seu filho, continuar batendo no meu filho, a nossa amizade está por um fio, ele diz. A nossa amizade vai ter grandes mudanças aqui. E continuou aquilo. Na verdade, o Chapeuzinho se defendia, ele batia no amiguinho que falava mal do pai dele, né? Ele se defendia, eles acabavam numa boa, mas ele se defendia. Não havia ali um bullying que a criança volta para casa chorando, fica depressiva, tem que ir no psicólogo. Lá o negócio da psicologia era no soco mesmo, não é? E aí chegou a tal ponto, chegou a gravidade, que esse vizinho acabou trocando tiros. É desenho animado antigo, gente. Se a gente fala que hoje as coisas estão difíceis induzindo as crianças, só se você não conheceu desenhos do passado. Aí você vai ver o que é. Ainda bem que não tem bacamarte nas casas das pessoas. Então eles se trocaram tiros e a amizade virou numa porcaria. Brigaram fortemente. O vizinho acaba se sobressaindo sobre o Zé Buscapé, que ele é bem vagabundo, fica lá sempre na cadeira de balanço, não tem muita vontade de briga, de nada, é preguiçoso, mas é boa gente, não é? Aí ele está lá, eles brigam, se trocam tiros. Eles fazem horrores, eles ficam lá brigando. De repente, a cena do desenho mostra os pais brigando atrás, trocando tiros realmente, e as crianças passando na frente no desenho animado, um do ladinho do outro, falando um pro outro: olha só, você tá vendo, Chapeuzinho? Que coisa feia. Olha o mau exemplo desses adultos. Quer dizer, eles ficaram de bem. Porque a nossa personalidade, o nosso caráter, que é formado quando nós somos crianças, pequenininhas ali, vai se formando e tal, ele precisa ter exemplos bons. As contendas vão existir, mas quem tinha que ter estabilidade, quem tinha que ter equilíbrio, eram os pais, que acabaram brigando e as crianças ficaram de bem. E ainda apontaram para eles: olha que coisa mais feia. Assim aconteceu lá atrás na história verídica que eu contei, não é? As mães ficaram brigando, isso deve ter ficado pro resto da vida um troço muito chato, sendo que as crianças continuaram amigas e cresceram amigas, foram adolescentes amigas, se estiverem vivas provavelmente são amigas adultas, eu não sei. Então, às vezes, além do re-rilute, né? É assim, ó. Rilute, do rilute. Além disso, você está comprando brigas, você está fazendo coisas que você nem entendeu e que, na verdade, elas não tinham sequer fundamento. Não é alguém defendendo alguém. Então, primeiro o equilíbrio, primeiro o prestar atenção. Aí sim eu tenho que agir. Olha, você falou mal do meu parente, eu não gosto de você por conta disso, mas vamos aqui nos entender. Essas conversas precisam acontecer, né? Quando elas são para remediar algo que já aconteceu, que foi a própria fofoca. Por quê? Porque se você está aqui treinando e já entendeu o que é pensamento, fala e ação, e que você não deve fazer a vaca lachonará, que é deixar aquela poeirinha da fofoca, que foi o que todo mundo fez aqui, não é? Para trás, mantendo aquela intriga, espirrando aquela intriga,
como é que eu vou dizer, não é concentrando, mas é espalhando mesmo aquele ódio gratuito. Quando a gente faz isso, a gente não tem mais o que fazer, vai precisar remediar. A prevenção é essa, é não fazer nem isso, é começar antes. Então comenta aqui embaixo se você tem algum exemplo também disso. Como é que é? O Zé Buscapé. Zé Buscapé é um desenho muito bom, Hanna-Barbera é maravilhosa, mas a gente precisa entender que aquela época é como a Pantera Cor-de-Rosa, que fumava, né, cigarro nos desenhos. Não são desenhos como hoje. A violência, existia uma inocência, os desenhos estavam começando a ser desenhos para crianças, porque no começo eles eram desenhos para adultos, então até você atingir um público infantil e entender que não podia ficar trocando tiros, é muito engraçado, é muito bom o Zé Buscapé. Entender o que é que se pode e o que é que não se pode? Não se pode nada disso, ou se pode tudo, mas não se deve nada disso. Não fale mal dos parentes dos outros, nem dos seus amigos. Não fale que alguém falou mal dos seus parentes, dos seus amigos, porque você só perde com isso. Todos perdem com isso. É uma flecha única, mas o bumerangue, ele é em todas as cabeças. O bumerangue volta tipo em todo mundo aqui. Ricocheteia algo muito ruim, muita maledicência, uma aura de desarmonia que não traz a redenção para coisa nenhuma e nem ninguém. Vamos ler a parte filosófica agora e entendermos a máxima. Por isso eu vou ler a máxima novamente. Fiquei lembrando. O Zé Buscapé era muito bom. Zé, vai buscar um peixe gato pro jantar, Zé, homem. Aí o Zé Buscapé diz assim, se eu não conseguir trazer um peixe gato pro jantar, eu juro que eu como meu chapéu. Ele não fazia ele fazia juramento, né? Errado, ele não conhecia a Torá, o Zé Buscapé, então ele jurou que se ele não conseguisse trazer um peixe gato pro jantar, ele comeria o chapéu. De repente, todo mundo está comendo mingau de aveia de noite, né? E a mulher do Zé diz assim, Zé, como é que tá o teu chapéu? Tá gostosinho? Tá? Porque ele teve que comer o chapéu. Ele não trouxe um peixe gato. Mesmo numa época de ocultação divina, devemos sempre confiar que Hashem nos atenderá em todas as nossas necessidades. Quando ele diz aqui, numa época de ocultação divina, no mundo físico, sempre haverá uma ocultação divina. Mas nós não podemos perder a confiança, a esperança de que Ele sempre atenderá às nossas necessidades, mesmo que pareça que Deus está oculto, não é? A sua luz veio se restringindo, se ocultando, até porque nós não temos capacidade de ver a face de Deus, se ocultando, mas no ocultamento Deus está revelado. O que isso quer dizer? Naquele lugar onde você olha e olha de novo, aquele lugar onde você presta atenção e vê, né? Venha e veja o que você está olhando. Então Deus está lá naquela oportunidade, naquele momento difícil, não é? Deixando com que você haja com as suas ferramentas, mas Ele nunca deixa que você vá passar realmente necessidades e tudo mais, porque Ele está sempre de olho. O rei e o seu pássaro. Lá vem a história. Confia em Hashem para sempre, pois em Deus, Hashem, está a força dos mundos. Isso está em Isaías 26:4. O termo para sempre, tá? O termo para sempre, que às vezes você vai achar de várias maneiras, não é? Mas eu não quero entrar nessa parte do hebraico, mas quando tiver essa expressão para sempre, faz alusão à situação atual, quando os acontecimentos deste mundo são guiados por Deus com um certo grau de esterpanim. Tá? Esterpanim, panim é rosto, né? Então é um ocultamento divino, por oposição às gerações anteriores, como a era do templo, quando o envolvimento de Deus nos assuntos terrenos era bem aparente. Quer dizer, não quer dizer que Ele não esteja aqui, mas quando você tem o templo, quando você tem, você pode pensar aqui nas gerações anteriores, o templo mesmo,
né? Tinha essa conexão, tinha essa aparente demonstração, esse aparente não ocultamento, essa aparente revelação maior de Deus, porque estavam todos muito mais voltados a isso. Existia isso que é muito material para o ser humano e necessário, que é a matéria, não é? O templo, o lugar, não é, de devoção, o lugar de oferta, o lugar de reclusão, o lugar de meditação, o lugar de oração, o lugar de entrega, não é? Um lugar físico. Então você sente que tem aquele lugar, não é? Aquele templo cheio de energia, então lá você consegue sentir Deus melhor. O que não significa que ele não esteja hoje, mas você vai precisar fazer um trabalho um pouco maior. Nós vamos precisar ficar reclusos aqui dentro do nosso eu. Nós vamos ter que ter um cantinho, não é? Tem um vídeo aqui no canal, vou colocar na tela final um vídeo sobre se pode ter altar ou não, tá? Porque me foi feita a pergunta, lembrei disso agora, vou deixar o vídeo aqui. Então nós precisamos, porque nós somos humanos e é assim mesmo que funciona. Então a impressão que temos é que hoje está muito mais oculto, é que está mais difícil de existir este lugar, porque o templo não está ali à nossa disposição. Aquele lugar só para isso, é o templo fixo. Não é? Hoje nós estamos andando, quem consegue fazer isso, quem consegue levar, não é, a sua paz, o seu shalom, a sua tranquilidade para qualquer lugar onde esteja, como se fosse um tabernáculo, não é? Um templo itinerante, móvel, um altar móvel, onde você pode ficar, onde você pode, e isso depende do tipo de cada pessoa, do próprio treinamento. Então esse ocultamento, ele era menos aparente, nós tínhamos essa conexão maior. Bom, quando o envolvimento de Deus aos assuntos terrenos era mais aparente, parece que ele não está se envolvendo hoje, mas acreditem, ele está. Não tem nada que não tenha a mão de Deus. Realmente não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem o conhecimento e a permissão da divindade. Metaforicamente, né, gente? Mesmo porque se você passar uma tinta que derruba tudo os teus cabelos, daí não é bem assim que funciona, né? Mesmo em nossos dias, quando Hashem parece oculto de nós e muitas pessoas se afastam dos caminhos dos seus antepassados, devemos confiar em Hashem. Nem preciso explicar. Podemos comparar isso com a situação de um rei que possuía grande riqueza e poder, a história, e reinava em grande estilo. Um dia, chegaram notícias ao Palácio Real de que uma aldeia pequena e insignificante tinha se rebelado contra ele. Olha, lá vem já deu para entender que já vem a fofoca, não é? Já uma aldeia, chegou a notícia no palácio dele, o rei todo estiloso, rico, poderoso, uma fofoquinha lá, não é? Um lachonará de que uma aldeia pequenininha estava se rebelando contra ele. Queria se rebelar. E ela era uma pequena aldeia insignificante, está escrito aqui. Isso é importante para nós sabermos. Enquanto os conselheiros do rei discutiam qual tipo de punição deveria ser dada aos rebeldes, o rei foi andar pelo seu jardim. Ele viu um belíssimo pássaro cantando com muita doçura. Um criado obedeceu à ordem do rei para que o pássaro fosse levado ao palácio real. Ele pediu, pega o pássaro e traz para mim, não é? Para que o rei e sua família pudessem desfrutar do seu canto. Quando o pássaro estava sendo levado para o seu novo lar, ele começou a entoar uma breve melodia. Alguém disse em voz alta: "Que lindo é você e que lindas são as canções que canta. Preocupa-me muito que sinta fome, agora que alguns dos súditos do rei rebelaram-se e se recusaram a dar os seus víveres à família real e aos seus animais, de estimação." Um criado do rei respondeu: "Homem tolo e ignorante, um rei que reina sobre centenas de províncias e cujos armazéns estão lotados de víveres, se preocuparia por alguns grãos que o seu pássaro precisa para viver? Como alguém pode ser tão estúpido?" A mensagem desta parábola é clara, como veremos adiante.
O como veremos adiante, quando eu li esse dia, eu pensei, se gostarem desse dia aqui, sobre as várias formas de fofoca, o dia 122, vão ficar tiririca comigo, porque a mensagem desta parábola em si, ela continua adiante, quer dizer, não no dia de hoje. Mas você pode ficar aí na sua casa, no aconchego do seu lar, imaginando o que isso quer dizer. O pássaro cantava, era um lindo canto, o rei quis o pássaro, não é? O súdito pegou o pássaro, alguém disse que linda seu canto, mas colocou ali a sua preocupação de que talvez quisessem comer o passarinho, dar para os seus pets, ou que poderia não haver comida para o passarinho, não é? E que ele morreria de fome, né? O súdito vem e diz: você é um ignorante, porque um rei que tem tudo isso, acho que não vai ter dinheiro para dar de comer para um passarinho? Ora, onde já se viu? E essa história continua no dia 123 em diante. Então eu espero todos vocês no dia 123, mas a nossa mensagem fica muitíssimo clara aqui, tá outra historinha, né? A parte do Lachonará. Não fale mal dos parentes das pessoas, não fale que alguém falou mal dos parentes ou amigos de uma pessoa, não faça intrigas, não seja um mau exemplo para sua criança, não fale do comportamento de uma criança se isso vai mudar o conceito de outros, como aconteceu com as mães que acabaram brigando. Não faça isso. Procure na sua vida ter uma conduta lucrativa esotericamente, uma conduta reta, uma reta visão sobre as coisas, um reto escutar, não é? Ouvir sobre as coisas, um reto pensamento, um julgamento favorável, um Shmirat Lashon de qualidade, qualitativo, um guardar a sua língua no bolso. Traga às pessoas, leve às pessoas coisas boas, pensamentos bons, não muda o resultado, você vai trazer só intrigas. Se alguém chegar para você e falar mal de um parente ou de um amigo, de algum conhecido seu, fique na sua, guarde para você. Se achar que deve, diga para essa própria pessoa: eu não quero saber sobre isso. Porque no dia 122 você já deve estar treinado, que nós já aprendemos a dizer: cala a boca, não quero saber. Cala a boca que usa, shut up. Entendem? Essa é a nossa maior mensagem hoje, mas a parábola do rei e passarinho continua. Então não saia daí nos próximos dias. E mais um motivo para você, se não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho para não perder este próximo vídeo e nenhum dos vídeos que nós postamos aqui. E comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, mas principalmente deixe aí os seus comentários. A gente sempre tem uma história verídica, eu vou gostar muito. Eu respondo a todos os comentários na medida do possível. Tenham todos um maravilhoso dia. Shalom a todos. Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Até mais. Tchau, tchau.